Então, assim, Usha, quando ela se alarga, ela traz para fora aquele que está vivo, quer dizer, ela faz manifestar aquele que está vivo, quer dizer, ela traz, ela eleva aquele que está vivo, e desperta, aqui diz, alguém que estava morto. Quer dizer, não é que estava morto, aqui é tudo que é latente na criação, tudo que é latente no ser humano, tudo que é latente na criação. Puxa, essa aurora desperta. Então, com essa amplidão, quando ela se harmoniza com as auroras que brilharam antes e com aquelas que devem brilhar agora, ela deseja as antigas manhãs, cuja luz ela realiza. Projetando longe sua iluminação, ela entra em comunhão com as auroras que estão por vir. Então, há um sentido, por que Sri abre a vida divina com essa citação. Deve ter um sentido. Então, me parece que justamente o Sri Aurobindo o trabalho de Sri Aurobindo é justamente essa ponte entre todas as auroras. Então, quando a gente vê a vida divina, ele nos traz isso. Quando se diz que Sri Aurobindo, a vida divina, são os Vedas do presente, né, do atual, é isso mesmo. Porque isso é por isso que ele, em cada capítulo ele põe uma citação, e aí o capítulo se desdobra. E desdobra esse conhecimento e vai mais longe. É claro, vai mais longe. E quando ele vai mais longe, justamente ele entra em comunhão com as auroras que estão por vir. Então, essas auroras que estão por vir é aquilo que Sri Aurobindo nos diz e anuncia. Eu, assim, pensando nisso, e o que é que isso tem a ver com a nossa vida presente, eu diria que é um meio da gente sair das nossas fronteiras conhecidas, sair dos nossos limites conhecidos e, ao menos, perceber ou ter certeza mesmo de outra coisa. E tentar entrar em afinidade com isso, com esse conhecimento. Mesmo se a gente não pode ter a realização disso agora, mas saber que isso existe, saber que é possível. E tentar entrar em afinidade com essa realidade, que é muito mais além de nós mesmos. Nós fomos educados, criados e educados dentro de um quadro social, religioso, que mesmo que se diga não se pratica, mas é um quadro. Então, nós vivemos numa sociedade que, de certo modo, tem os seus padrões, as suas normas. E isso nos marcou muito, né? Essa coisa da religião, por exemplo, as normas religiosas. Que mesmo que você não vá à igreja, ou ao templo, ou ao terreiro, você não vai, mas você sente que você pertence a isso, que você conhece, que faz parte do seu mundo. Isso, de qualquer forma, nos põe em uma espécie de redoma, que a gente pertence a esse mundo. Então, a impressão que me vem é que quanto mais a gente expande o conhecimento de outras realidades, o conhecimento de outras possibilidades, de que realmente esses planos existem,
Isso nos ajuda a sair dessa redoma, dessa bolha. Isso expande, né? Isso abre a consciência. E então foi uma coisa assim que eu sinto muito essa importância no momento atual, como essa vastidão, quer dizer, esse conhecimento eterno que nos conduz de tempos imemoriais, milhares de anos atrás, e que foi se construindo, quer dizer, dentro dessa eternidade, se você pensa os milhares de anos entre os Vedas e entre Sri Aurobindo, dentro dessa enorme expansão de tempo, cabe tudo. Cabe tudo. As nossas religiões, as nossas fraquezas, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, cabe tudo aqui dentro. Quer dizer, se no momento que a gente consegue se abrir pouco a pouco para abranger essa dimensão enorme, algo acontece transformador. Algo transformador acontece. Então, assim, falando dessa aurora, a gente vê que, já viu isso também, como Sri Aurobindo começa Savitri. Então, eu encontrei, assim, me veio a memória de 2 ou 3 linhas de Savitri, do começo de Savitri também, que são como que eco disso que a gente acabou de ler na Vida Divina. Quer dizer, ele começa, por exemplo, a primeira frase realmente que é a aurora, que ele chama. Então, era a hora antes dos deuses despertarem. Então, essa frase, assim, é poderosíssima, quer dizer, quando a gente ouve isso, uma música de Sunil e a voz da mãe em inglês, né, que ela diz isso, é extremamente poderoso. Então, essa hora antes do despertar desses deuses, essa hora antes é o prenúncio da aurora, né? Então, ele vai, depois ele continua, eu não vou ler Savitri agora, mas a próxima linha, que eu acho muito interessante também, é que ele diz: uma memória estremeceu no coração do tempo, como se uma alma há muito morta fosse movida para viver. Eu vou repetir. Uma memória estremeceu no coração do tempo. Essa memória, né? Quer dizer, essa memória da terra, essa memória nossa, essa memória que mora, que vive, que está dentro, quer dizer, essa memória é isso que a gente viu antes, né? Quer dizer, é o existente, né? Que está dormindo, que está esquecido, que está encoberto, né? Então, essa memória estremeceu no coração do tempo, como se uma alma muito morta fosse movida para viver. Então, a aurora despertou. Essa aurora foi quem estremeceu o coração do tempo. Essa aurora despertou essa alma que parecia morta. Então, esses elementos, assim, desse despertar, dessa aurora, é muito presente nessa imagem védica, vedântica, em Sri Aurobindo. Então, assim, essa comparação entre a vida divina e Savitri me veio, assim, muito... E sem contar que, mas isso é a primeira página, as primeiras páginas de Savitri. E o fato que, a um certo momento, ele vai dizer, e também Savitri nasceu, né, em meio a essas tribos. Então, é também uma frase de Savitri, né, que vem quando Savitri nasceu em meio a isso. Então, assim, é pena que a gente não tenha, eu não sei se se encontra no Brasil boas traduções desses
Eu acredito que, eu não sei se a Nanda publicou, Ricardo, tem alguma coisa publicada pela casa sobre os Vedas, alguns cantos, algumas slokas? Nas primeiras Anandas, o Rolf publicou uma série que ele chamava O Sol, O Fogo, que tinha Ah, passagem dos sim. Vedas, né? Mas eu acho que ficou praticamente aí. Ou mais à frente, talvez tenha havido um ou outro artigo a respeito, mas não foi muita coisa, não. E você lembra se havia algumas explicações, alguma uma introdução sobre o sentido, ou era só as slogans? Porque eu não me lembro agora. Eu acho que no começo era só mesmo passagens dos Vedas, mas eu posso verificar aqui durante a leitura e ainda te dou um retorno. Obrigada, Ricardo. Porque eu não sei se existem em português traduções assim consistentes, né, sobre isso, porque são traduções muito difíceis. E muitas vezes são traduções já como que secundárias, né, que são traduzidas já de uma tradução, de uma outra tradução e tal. Então, o que chega já é muito diluído, né? Mas é uma tradução extremamente difícil, fascinante, né? Mas é muito difícil. Então, eu pergunto isso porque eu acho que seria muito interessante assim para a gente tentar entrar mais, tentar como que decifrar, porque Cherubino nos trouxe isso. Ele foi, buscou, e ampliou e nos deixou. Nos deixou esse tesouro, né, que é a vida divina, sabe, e os outros. Então, se alguém tiver o livro A Vida Divina, nós podemos abrir na página 85 e vamos tentar retomar nossa, para concluir, né, o capítulo que estávamos lendo sobre o conhecimento vedântico. Então, aqui ele diz, no parágrafo dessa página, pois se examinarmos com cuidado, descobriremos que a intuição é nosso primeiro professor. A intuição está sempre presente, velada por trás de nossas operações mentais. Ela traz para o ser humano essas brilhantes mensagens do incognoscível, que são o começo de seu conhecimento mais alto. A razão vem depois, para ver que proveito pode ter dessa colheita luminosa. A intuição nos dá essa ideia de que há algo por trás e além de tudo o que sabemos e parecemos ser. Ideia que persegue o homem sempre, em contradição com sua razão inferior e toda a sua experiência normal, e que o impele a formular essa percepção sem forma nas ideias mais positivas de Deus, imortalidade, céu e tudo o mais, pelas quais nos esforçamos para expressá-la à mente.
Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a intuição, de fato, é subjetiva e é uma experiência. Uma verdadeira intuição é sempre uma experiência, é o vivido. A razão não nos dá experiência. A razão nos dá uma explicação lógica, nos dá uma certa segurança mental. A razão pode, de certo modo, acalmar um pouco a nossa mente física, que é sempre muito inquieta, mas não dá a experiência. A experiência é o vivido, é aquilo que se vive e que é algo que, às vezes, não se pode nem explicar, né, essa experiência. Então, a intuição... Então, o que nos levou a criar justamente essas imagens de Deus, de mortalidade, de tudo isso, justamente é essa percepção sutil de que há algo por trás, de que há algo que não sabemos, é algo mais. Então, isso é a ideia que perseguiu sempre o ser humano, a humanidade, em contradição com sua razão inferior e toda a sua experiência normal. O que o impele a formular essa percepção sem forma nas ideias mais positivas de Deus, imortalidade, céu e tudo mais, pelas quais nos esforçamos para expressá-la à mente. Porque com isso, queremos convencer a mente da nossa intuição, né? Quer dizer, a gente cria essas imagens, né? Cria um céu, cria um Deus, cria uma série de coisas para dar forma e convencer a razão e a mente de que isso é verdade, de que essa intuição existe, de que isso tem uma realidade. Mas a intuição é ainda maior do que isso, a intuição vai muito mais longe do que essas formas, né? Porque a intuição é tão forte quanto a própria natureza. Ela jorrou da alma da natureza e não se importa com as contradições da razão ou desmentidos da experiência. Quer dizer, esses desmentidos é o quê? É você ter uma experiência, mas essa experiência pode ser contradita pela realidade, né? Quer dizer, a realidade nos diz que... Nos diz o quê? Nos diz que a gente... Porque buscar um exemplo bem assim, cotidiano, onde se pode saber que não é bem assim, mas a gente é levado a viver aquilo que vive, né? Quer dizer, porque a razão nos diz que, por exemplo, a medicina, a coisa do corpo, né, nos diz que tem que ser assim, 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 mas muitas vezes você sente outra coisa, você sente uma outra necessidade que esses conhecimentos não confirmam, né? Mas a razão lhe diz que tem que seguir, porque esse é o conhecimento, isso é o que é a lógica, isso é o que a razão lhe indica. Você pode ter uma outra intuição. Quando você educa a sua criança, você tem um filho, uma criança, sua relação com alguém, que você tem uma lógica, a criança tem que fazer assim, 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 mas o seu sentimento, a sua impressão, a sua sensação é que é outra coisa, que não é bem assim. Mas às vezes você não faz porque a razão lhe diz que não, deve ser assim, porque é assim que se tem feito sempre, porque sempre se fez, e porque se talvez eu fizer vai dar errado, então por uma segurança. Então tem muitas coisas na vida que a gente não confia, né, nessa intuição. Mas aqui também temos que dizer que essa intuição, ou isso que chamamos de intuição, pode também pede uma grande sinceridade. Eu acho que nós já falamos disso uma outra vez. Pede uma grande sinceridade. Quer dizer, a intuição não é qualquer coisa, não é sensações superficiais ou
o ego que quer se sentir satisfeito e intuitivo e tal. Então, isso não é intuição. A verdadeira intuição, a gente falou já da outra vez, é essa gota luminosa que a mãe descreve, né? Quer dizer, uma gota de luz que você sente. Então, essa é a intuição verdadeira, que a intuição é já um plano acima da mente. E a mente intuitiva, ela é já um pouquinho mais, ou bastante mais, acima da nossa mente racional, cognitiva. Mas a intuição é parte dessa instrumentação que eles falam nos Upanishads, né, que é necessária para a gente conseguir ter esse conhecimento total, esse conhecimento mais vedântico. Quer dizer, isso começa realmente com essa intuição. E é por isso que pede uma grande sinceridade, é por isso que pede uma grande humildade, pede uma abertura constante a uma outra força, né? Então, o que a intuição nos diz não é tanto sobre a existência, mas sobre o existente. Porque ela procede desse ponto de luz em nós, que lhe dá sua ascendência. Essa porta que se abre às vezes em nossa própria autopercepção. O antigo Vedanta apreendeu essa mensagem da intuição e a formulou nas 3 grandes declarações dos Upanishads. Eu sou ele, tu és isto, ou Svetaketu. Tudo isto é Brahman, este self é Brahman. Isso nós vimos já com o conhecimento dos rishis, né? Que isso foram as grandes descobertas dos rishis. Então, essa expressão, tu existo, Svetaketu, é uma história também de um dos Upanishads, onde o mestre diz ao discípulo, em meio a uma explicação, ele diz isso, tu existo, Svetaketu. Então, eu acho essa frase aqui muito, muito iluminadora, né? Quando o Sri Aurobindo diz: o que a intuição nos diz não é tanto sobre a existência, mas sobre o existente. Então, não é tanto sobre o que vivemos, né, mas sobre aquilo que está por trás, que é o Criador, que é a origem. Então, a intuição de fato, nos aproxima dessa origem. E é por isso que ela existe. Quando ela diz, Sri Aurobindo diz aqui, ela sabe o que é, porque ela é isso. Porque ela mesma faz parte disso e vem disso. E não submeterá ao julgamento daquilo que meramente se torna ou aparece. Então, porque a intuição tem essa ligação com o existente, quer dizer, com a própria origem de tudo. E por isso, naquele momento, sabe. Mas a intuição, pela própria natureza de sua ação no ser humano, trabalha de fato por trás do véu. Por ser ativa, sobretudo nas partes menos iluminadas e menos articuladas do ser humano, na frente do véu, na estreita luz que a nossa consciência desperta, ela é servida apenas por instrumentos incapazes de assimilar de modo completo suas mensagens. A intuição não pode nos dar a verdade na forma ordenada e articulada que a nossa natureza exige.
Quer dizer, ela é na frente do véu, quando ele diz aqui, quer dizer, a intuição na frente do véu, na estreita luz, que é a nossa consciência desperta, então, nesse nível superficial da nossa coisa externa, da nossa aparência externa, nossa personalidade externa, a intuição é servida apenas por instrumentos incapazes de assimilar de modo completo suas mensagens. Então, a gente não pode, quer dizer, então, enquanto a gente estiver nesse nível que a gente vive, essa intuição não pode nos dar a verdade na forma ordenada e articulada que a natureza, que nossa natureza exige. Então, ela não vai nos dizer claramente, olha, amanhã você vai acordar e vai fazer isso, isso, e às 10 horas você volta para casa, enfim. Ela não vai nos dar indicações precisas. A intuição vai nos indicar, ela vai nos despertar para alguma coisa, ela vai dar uma luz em algum momento muito necessário. E aí é que tem muito cuidado, porque como esses instrumentos exteriores são muito imperfeitos, eles podem pegar essas informações e fazer um desastre. Então, pode fazer qualquer coisa. Interpretar de outra maneira, o ego se aproveita. Então, assim, poder receber essa pureza, né? Assim, quando vem, eu insisto de novo, né? Pede uma grande sinceridade, uma calma mental, uma calma nas emoções. E muitas vezes, não sei se acontece com vocês, isso me aconteceu algumas vezes, de ter uma intuição em um momento quase de dormir, assim, naquele lusco-fusco entre o estado de desperto, o estado de sono. Então, algumas vezes vem uma coisa que te diz, vem uma clareza, e você pode ver uma coisa, mas aí a gente esquece depois. A gente sabe o que aconteceu e esquece. Isso me aconteceu algumas vezes. Eu imagino que acontece com outras pessoas. Então, são essas coisas que... Porque naquele momento, naquele lusco-fusco, tudo está calmo, né? A mente está silenciosa, o corpo está quieto. Então, se a gente pudesse conseguir esse momento, mantendo a consciência desperta, mantendo a consciência acesa, então isso poderia acontecer. Quer dizer, quando a mãe diz isso, né? Então, já assim, quando ela diz que acalmar a mente, quer dizer, que justamente não é aqui, mas é aqui, sentir essa abertura, é porque tudo se acalmou. Quer dizer, a mente se acalmou, o vital se acalmou. Então, se a gente consegue esse estado na consciência, eu acho que é um bom exercício para abrir as portas da intuição. Porque os instrumentos, realmente, como ele diz aqui, são muito imperfeitos. Então, antes de poder efetuar em nós uma tal plenitude de conhecimento direto, ela teria que se organizar em nosso ser de superfície e aí assumir o papel principal. Mas parece que não consegue. Né? Mas em nosso ser de superfície, não é a intuição, e sim a razão. É organizada e nos ajuda a pôr ordem em nossas percepções, pensamentos e ações. Então, isso a gente acho que já falou isso também, né? Como essa ordem que a razão nos dá. E a razão pode ser a razão mais... Em todos os níveis, quer dizer, essa razão lógica, né? Essa coisa que uma coisa é o resultado de outra. Não você pode interromper essa cadeia, né? Quer dizer, se isso aqui, se você fizer isso, o resultado vai ser esse. Então, desde fazer uma receita de bolo até organizar o seu dia, o seu trabalho, o seu computador, até organizar isso tudo, todos esses níveis, você tem essa lógica. E se você faltar um elemento, se você fizer de outra maneira, tudo vai dar errado.
né? Porque essa razão conduz a nossa vida. Então, nisso, é como que a intuição não tem lugar. Então, por esse motivo, a era do conhecimento intuitivo, representada pelo antigo pensamento vedântico, os Upanishads, teve que dar lugar à era dos pensamentos racional, a era do pensamento racional. A escritura inspirada cedeu lugar à filosofia metafísica, assim como depois a filosofia metafísica teve que dar lugar à ciência experimental. Então, aí já vê o processo evolutivo desse conhecimento. Quer dizer, como a gente falou no começo desse encontro, que se a gente pega esses milênios de conhecimento, que vai dos Vedas, a Savitri e a Vida Divina de Sri Aurobindo, tudo cabe dentro. Então, você vai ter os Upanishads, você vai ter pensamento filosófico, pensamento metafísico, você vai ter a ciência, você vai ter isso tudo dentro desses milênios de anos, como uma coisa única. Quer dizer, esse é o movimento evolutivo, esse é o movimento do conhecimento, esse é o movimento da humanidade em sua busca. Então, você veio desde a Idade de Ouro, né, o Satya Yuga, até aquilo da qual estamos saindo agora, que é o Kali Yuga, e a Satya Yuga que volta, na terminologia do hinduísmo. Então, dentro disso, você tem todas essas idades, todo esse prospecto desse conhecimento nisso. Então, como ele diz aqui, o pensamento intuitivo, que é um mensageiro do supraconsciente e, portanto, nossa faculdade mais alta, foi suplantado pela razão pura, que é apenas uma espécie de deputado e pertence às alturas médias de nosso ser. A razão pura, por sua vez, foi suplantada durante um período pela ação misturada da razão, que vive em nossas planícies e baixas altitudes, e cuja visão não excede o horizonte da experiência que a mente física e os sentidos físicos, ou todas as ajudas que para estes podemos inventar, podem nos trazer. Eu acho que não tem muito o que dizer aqui, eu acho que é bem claro, né, como essa razão, digamos, essa ciência de certo nível, e que conduz, de certo modo, a esse extremo materialismo que a gente vive, que a sociedade ocidental vive, eu diria não só ocidental, mas que se expandiu muito no mundo. Você acredita naquilo que vê e a importância disso na sua existência. Quer dizer, o ter, o possuir, o tocar, e é isso que existe, não existe outra coisa. Então, essa razão das planícies, né, e baixas altitudes, nos levou a isso. Então, a gente vive nisso. Então, a visão não excede o horizonte da experiência que a mente física e os sentidos físicos, ou todas as ajudas que a gente pode encontrar para isso, podem nos trazer. E esse processo, que parece ser uma descida, é, na realidade, um círculo de progresso, pois em cada caso a faculdade mais baixa é compelida a pegar tudo que pode assimilar daquilo que a qualidade mais alta já forneceu e tentar restabelecê-lo por seus próprios métodos. A tentativa permite-lhe alargar seu próprio campo e chegar finalmente a adaptar-se com mais flexibilidade e de modo mais amplo às faculdades superiores. É claro, porque a gente tem isso, mas tem sempre essa outra coisa. Então, essa outra coisa mais alta. Então, de fato, eu creio que você tem essas pessoas que são submergidas e permanecem nessa planície, né?
desse tipo de conhecimento racional e que mesmo se busca uma outra coisa, essa outra coisa também muito elementar, quer dizer, o pensamento, a aspiração, não vai mais longe, mas em muita gente, esse movimento está, acredito que está crescendo muito esse movimento também, de que há outra coisa que nos leva, né, que nos puxa para cima. E essa é outra coisa que nos mantém no status quo, né, quer dizer, onde a gente está. Então, isso é muito interessante, porque, como ele diz aqui, Sherobindo, o que parece ser uma descida é, na realidade, um ciclo de progresso, pois, em cada caso, a faculdade mais baixa é compelida a pegar o que pode assimilar daquilo que a qualidade mais alta já forneceu. Então, isso a gente pode ver nós mesmos, no ser humano, na sociedade, na ciência. Quer dizer, há sempre uma coisa mais alta que influencia, de certo modo, o nível mais baixo, e isso faz com que tudo também possa se elevar. Né? Quer dizer, acho que é isso aqui. E tenta restabelecer isso, quer dizer, esse nível aqui absorve ou recebe, e tenta traduzir isso em seus métodos, da sua maneira. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente vê com o próprio conhecimento, como é que a gente pode dizer isso? Eu não diria espiritual, mas um conhecimento, digamos, místico, assim, entre... Você vai, entra numa livraria e você tem livros, assim, para todos os tipos, todas as necessidades e todo nível de buscas. Né? Então, isso é assim, quer dizer, você ouve falar, que ele sabe que tem essa coisa, mas você não está pronto ainda para ler, digamos, uma coisa como a vida divina ou outros, né, assim, bastante mais elevados, mas você tem outras coisas que respondem, talvez, às necessidades daquilo que você precisa naquele momento da sua vida. Então, isso é muito interessante, isso corresponde a essa evolução, isso corresponde a essa necessidade e faz parte desse círculo de progresso que nós estamos vivendo agora, que um dia vamos chegar a essa sociedade subjetiva que Cherubim fala, né? Sem esse encadeamento e tentativa de assimilação independente, seríamos obrigados a continuar sob o domínio exclusivo de uma parte de nossa natureza, enquanto o resto permaneceria indevidamente reprimido e submisso, ou isolado em seu campo, e, portanto, pobre em seu desenvolvimento. Com essa sucessão, essa tentativa independente, o equilíbrio é restabelecido, uma harmonia mais completa se prepara entre as partes que em nós possuem o conhecimento. Então, no indivíduo, isso é muito interessante, porque, de um lado, o indivíduo, quer dizer, cada um de nós pode ter essa aspiração, essa visão de um ser mais alto e ter essa alma mais evoluída, mas a gente pode ter uma natureza, um vital, que é bastante exigente, né, que quer ter as suas satisfações, e, e como tem que fazer ou o corpo também, quer dizer, o físico, né, também, que sofre as consequências disso, como poder influenciar esse físico, esse vital, com essa qualidade mais alta do ser. Então, isso, como é que a gente pode dizer isso? Essa influência, e aí é muito interessante, porque ele vem o poder da vontade e o poder também da mente. Quer dizer, se a gente pode reconhecer que esse ser, essa vontade, esse ser, essa qualidade mais alta é o que deve guiar a vida, então é esse esforço de fazer crescer o vital, desenvolver o físico, quer dizer, fazer com que a vida seja conduzida por essa qualidade.
E aí chegamos aqui a isso, a encontrar esse equilíbrio, uma harmonia mais completa entre as partes que em nós possuem o conhecimento. Então, a mente também pode possuir um conhecimento. Esse ser, digamos, pode ser também perceptível, que você sente que esse ser está aí e que sabe. E a mente pode também ter um conhecimento, mas o vital não segue, o corpo não segue. Então, esse trabalho pode fazer com que alcancemos essa harmonia maior. Isso no indivíduo, então, nas sociedades, então é um trabalho assim, muito mais complexo, e muito mais, uma dimensão muito maior, e muito mais, inclusive perigosa, né, no sentido de que se trata de forças assim, imensuráveis, e jogo de forças, e que em nós são mais limitadas, porque é no indivíduo, né? Mas quando se pensa isso em termos da sociedade, de uma mudança coletiva, aparentemente, não podemos nem imaginar como poderia ser, visto como as coisas estão. Né? Vemos essa sucessão. Aqui teve alguém que perguntou alguma coisa, o que foi mesmo? A razão deve silenciar ou tentar decodificar as mensagens da intuição. Isso é uma pergunta. Eu acho as expressões. É Prema que escreveu isso? Prema? A pessoa que escreveu? É, primeiro, eu acho que a expressão decodificar, eu acho que não cabe, porque a intuição não é um código, eu acho que ela não se manifesta como um código. Ela se manifesta como, eu diria mais como um conhecimento, como uma certeza. E é quando a razão quer explicar, é quando a mente quer falar demais, é aí que a coisa não pode não dar certo, pode levar por outros caminhos. Né? E, ao mesmo tempo, tem que ser uma intuição verdadeira, quer dizer, se é uma intuição enganadora, digamos, uma intuição que não é intuição, mas é uma ilusão, então sim, então a razão pode ser de muita ajuda. Aí não tem regra. Mas existem situações onde a gente pode confundir. Por exemplo, existe uma agilidade mental, então, assim, que pode acontecer com todo mundo, em situações as mais diferentes, né? Isso pode acontecer com um cientista, com uma pessoa que faz negócios, ou uma dona de casa, pode acontecer com tudo. É que, de repente, se alguma coisa que você buscou por muito tempo, a solução, de repente vem. Ah, eu sei, descobri o que é. Ah, tive a intuição. Não, isso não é intuição. Isso é como se fosse o nosso computadorzinho interno, né? Que você dá os dados, aí ele faz tac, 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 clica, e aparece a resposta. Mas isso não é intuição. É um funcionamento ainda cerebral, mental. Então, a intuição realmente é uma coisa muito límpida, muito clara, muito. Quando vem assim com clareza, ela é muito, eu diria até segura. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu gostaria que isso ficasse muito claro, que a intuição não é qualquer coisa. Então, assim, que de repente amanhã nós somos intuitivos, né? Então, vamos assim, eu tive uma intuição que não é bem assim. Então, para isso eu digo, eu insisto muito na sinceridade
E no momento que o ego ficou contente, tenham cuidado, porque o ego, de repente, vai ficar muito feliz porque ele virou intuitivo, e então isso seria como é que diz, o sinal de alerta, né? Quer dizer, se a gente se sente, como se diz, um pouco mais seguro de si e tal, é um sinal de alerta de que devemos ter um pouco de cuidado. Eu espero ter respondido a sua pergunta, viu? Ah, aqui tem uma pergunta interessante. A intuição tem a ver com o instinto? É também interessante essa pergunta. As perguntas são interessantes, né? Mas essa é, eu acho que a gente não falou disso, mas é uma coisa que em algumas conversas, em algumas casas, o Chico Aurobindo fala disso. O instinto é uma intuição. Digamos, no caso, por exemplo, dos animais, o instinto é diretamente ligado à ação. O animal ele não tem processo mental desenvolvido. Então, ele tem um instinto. Então, por exemplo, o que é que faz com os animais, por exemplo, os pássaros, as borboletas ou outros animais sabem que aquela época do ano eles têm que emigrar, né? Então, assim, animais, pássaros que voam quilômetros, que até se reproduzem no caminho e os outros continuam. Tem histórias assim inimagináveis, né, sobre os animais, esse instinto. Então, mas o instinto é ligado diretamente à ação. Ele não pensa, ele já está fazendo o que o instinto diz, mas é um instinto e é uma intuição também, né? Quer dizer, e no ser humano também, quer dizer, tem momentos onde esse instinto ele pode aparecer com muita força. Tem casos assim bastante fortes, né, de momentos onde a pessoa pode sentir uma coisa assim no momento, ou um momento de perigo, ou um momento importante na vida, de mudança, ou você tem esse instinto, mas ele não é aí é uma intuição. No ser humano é mais uma intuição, porque o ser deve estar ligado com alguma coisa e se conecta, né, mesmo com aquilo, e tem a resposta imediata. Enquanto que no animal é um instinto direto, agregado à ação. Então, essa sucessão, né, que veio, que o Sr. explica aqui, o pensamento intuitivo, a razão, a filosofia metafísica, etc., nos Upanishads e nas filosofias indianas subsequentes. Os sábios dos Vedas e do Vedanta confiavam inteiramente na intuição e na experiência espiritual. Então, os eruditos erram quando algumas vezes falam de grandes debates ou discussões nos Upanishads. Onde quer que haja a aparência de uma controvérsia, digamos, nos textos, nas percepções, não é na discussão, na dialética ou no uso do raciocínio lógico que ela se apoia, mas sim em uma comparação de intuições e experiências. E a menos luminosa dá lugar à mais luminosa. Enquanto a mais estreita, imperfeita ou menos essencial dá lugar à mais abrangente, mais perfeita, mais essencial. A pergunta que um sábio faz a outro é: o que você conhece? E não o que você pensa, nem a que conclusão o seu raciocínio chegou. Em nenhum lugar nos Upanishads encontramos traços de um raciocínio lógico invocado em apoio às verdades do Vedanta. Os sábios parecem admitir que a intuição deve ser corrigida por uma intuição mais perfeita. O raciocínio lógico não pode ser o juiz. Então, essa época dos Upanishads, assim, foi uma época onde justamente, que no período védico havia o conhecimento, mas que era muito encerrado, limitado a alguns.
e que eram como que rodeados de gente simples, e por isso é tão simbólico, né? Assim, com elementos dessa sociedade. E enquanto que nos Upanishads a coisa se abriu mais. Então, foi assim, Sri Aurobindo fala muito disso, foi impressionante o conhecimento que surgiu. E então, por exemplo, vocês devem ter visto algumas ilustrações muito bonitas, antigas, da Índia, onde você vê o sábio ou embaixo de uma árvore, ou com discípulos, né, assim, ou em um templo, na montanha, os discípulos ao redor. Então, isso faz parte da época dos Upanishads, esses grandes ashrams, né, que floresceram na Índia, e onde eram frequentados assim por reis e príncipes e todo mundo, quer dizer, como que havia um grande despertar, realmente, no interesse pelo conhecimento, isso na época dos Upanishads. E, então, assim, como tem até a história de um mestre, né, um sábio, um conhecedor, de um ashram, onde ele convida as pessoas, né, que querem ter o conhecimento, mas venham ter o conhecimento, venham receber o conhecimento. E era considerado isso, quer dizer, o conhecimento você recebe de alguém que sabe. Você não encontra, quer dizer, quem vai falar de Brahman é alguém que tem que saber o que é o Brahman, tem que ter a experiência do Brahman para poder lhe passar essa experiência. Não era qualquer pessoa, não era uma coisa teórica simplesmente, mas era a experiência vivida do mestre. E essa experiência ele fazia com que o discípulo tivesse essa experiência. Então, foi um momento, assim, muito enriquecedor. Então, o Sri Aurobindo diz, isso tudo não era baseado num conhecimento lógico, racional, nem mesmo metafísico. Isso é um conhecimento todo baseado na experiência, na intuição. E, contudo, a razão humana requer sua própria satisfação. Por isso, quando a era da especulação racionalista começou, os filósofos indianos, respeitosos da herança do passado, adotaram uma atitude dupla em relação à verdade que buscavam. Na Shruti, esses primeiros resultados da intuição, ou, como eles preferiram chamar, da revelação inspirada, reconheceram uma autoridade superior à razão. Mas, ao mesmo tempo, eles partiram da razão e puseram à prova os resultados que esta lhes deu, e só consideraram válidas as conclusões confirmadas pela autoridade suprema. Dessa maneira, evitaram, até certo ponto, o grande defeito da metafísica, a tendência a batalhar nas nuvens, porque lida com palavras como se fossem fatos imperativos, em vez de símbolos, que devem sempre ser examinados com cuidado e trazidos constantemente de volta ao sentido daquilo que é representado. E senão ficam só como símbolos, não são outra coisa. Então, no início, aqueles filósofos, no centro de suas especulações, tenderam a manter-se perto da experiência mais alta e profunda, e procederam com o consentimento unânime das grandes autoridades, a razão e a intuição. No entanto, na prática, a tendência natural da razão a afirmar sua própria supremacia, de fato, triunfou sobre a teoria de sua subordinação. Daí o aparecimento de escolas conflitantes, cada uma fundamentando-se em teoria nos Vedas, cujos textos usavam como arma contra as outras. O mais alto conhecimento intuitivo vê as coisas no todo, em vastidão, e os detalhes apenas como aspectos do todo indivisível. Sua tendência é a síntese imediata e a unidade do conhecimento. Então, esse é o conhecimento intuitivo, quer dizer, o conhecimento que vê o todo. A razão, ao contrário, procede por meio de análise. Então, por que é assim? Mas se é assim, deveria ser desse modo e não do outro.
porque se continuar assim, pode chegar a tal coisa. Então, isso é típico da razão, né? Quer dizer, a mente que tem a sua lógica. Procede por meio de análise e divisão, e agrupa os fatos para formar o todo. Mas na montagem assim formada, há opostos, anomalias, incompatibilidades lógicas, e a tendência natural da razão é afirmar alguns e negar aqueles que conflitam com as conclusões que ela escolheu para formar um sistema lógico e coerente. Então, é claro que se o conhecimento, digamos, intuitivo começou a ser questionado pela razão, e aí ele diz que esse conhecimento é o conhecimento do todo, o conhecimento que vê tudo, e inclui tudo nesse conhecimento. Enquanto que a razão não, a razão para analisar, ela tem que dissecar a coisa, ela tem que separar, tem que dividir e ver por pedaços. Quer dizer, esse pedaço, essa parte aqui diz isso, então como é que faz que essa parte aqui diz outra coisa? Mas na visão intuitiva geral, isso não é diferente. Quer dizer, isso é assim, mas ele vai conduzir a isso aqui, visto na visão do todo. Mas na razão não, a razão é ver isso aqui e ver isso aqui como diferente, mas então põe junto. Então não é mais uma coisa só, mas são duas coisas. E aí ela continua, né? Quer dizer, ela montou, ele põe junto e tal. Então, no momento que faz isso, a tendência é desagregar, porque nem tudo pode ser combinado dessa forma. Quer dizer, isso pode ser aqui, mas se é posto separadamente, sem ter essa visão do todo, pode ter um conflito. Então, foi assim, eu estou falando de uma maneira assim, bem simples, mas é isso que continua e faz com que as coisas continuem a se separar, né, de certo modo, né? Então, a unidade do primeiro conhecimento intuitivo foi assim rompida. E a engenhosidade dos pensadores lógicos foi sempre capaz de descobrir estratagemas, métodos de interpretação, normas de valor variável, pelos quais puderam praticamente anular textos inconvenientes da escritura e adquirir uma total liberdade para suas especulações metafísicas. E aí é que entra o poder da mente, né? Quer dizer, a mente e a mente ela não pode ver a unidade das coisas. Quer dizer, a mente ela só consegue ver partes e juntar partes. Para ela, o todo é composto de partes. Então, essa da unidade, essa visão total, a mente não. E esse conhecimento, a mente é incapaz. Então, a razão é uma das grandes capacidades da mente. No entanto, as concepções principais do mais antigo Vedanta foram, em parte, preservadas nos vários sistemas filosóficos. E, de tempos em tempos, esforços foram feitos para combiná-los de novo em alguma imagem da antiga universalidade, a antiga unidade do pensamento intuitivo. E por trás desse pensamento de todos, sob diferentes formas, sobreviveu como conceito fundamental o Purusha, Atman ou Sadhu Brahman, o puro existente dos Upanishads. Muitas vezes racionalizado como ideia, como estado psicológico, mas ainda assim trazendo consigo alguma coisa de seu antigo conteúdo de realidade inexprimível. Qual pode ser a relação entre o movimento do tornar-se, que é o que chamamos mundo, e essa unidade absoluta? E de que modo o ego, seja ele gerado pelo movimento, seja ele a sua causa, pode retornar a esse verdadeiro self, divindade ou realidade afirmado pelo Vedanta? Tais são as perguntas especulativas e práticas que sempre ocuparam o pensamento da Índia.
Então, acho que deu para perceber um pouco essa... Deu para perceber um pouco esse caminho dos Upanishads até chegarmos a isso que Sri Aurobindo fala e que nós vamos ver no nosso próximo encontro com a vida divina, que vamos falar um pouco sobre os Puranas, que é o que vem logo nessa evolução do conhecimento, que vem depois dos Upanishads. Como a gente falou há pouco, então nós temos os Vedas, que foram isso que ficou muito protegido, né, dentro de um pequeno grupo de videntes, e que para se comunicar, eles usaram essa linguagem simbólica muito, muito forte, né, com símbolos que eram reconhecíveis pelas pessoas que os circundavam dessa sociedade. Vieram depois os Upanishads, que foi o mais poético, e onde vem mais, não tem mais o ritual, mas é mais a experiência direta com o self interior, quer dizer, é com os Upanishads que nós temos o conceito do Purushottama e do Purusha interior. Quer dizer, isso é uma coisa que vem com os Upanishads. E como isso foi, então, se transformando e a um certo ponto, se voltou a um conhecimento, esse conhecimento como que tinha que ir em direção a tudo, em direção a todo esse conhecimento. Esse conhecimento saiu justamente dessa seclusão dos Vedas e passou pelos Upanishads, e vem depois essas formulações que fazem parte dos Puranas, que é a imagem. Então, essas imagens que nós conhecemos, tanto hoje as imagens das 4 mães, os avatares, e as histórias do Mahabharata, e tudo isso vem justamente da época dos Puranas, quando, digamos, essa sociedade necessitava, quer dizer, essa evolução do conhecimento necessitava imagens físicas deste conhecimento. Então, isso tomou essa forma e nos deu justamente o maior, digamos, o que é considerado um Upanishad também, que é a Bhagavad Gita, né, que vem desse período que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Então, eu acho que eu concluí hoje mais cedo e talvez a gente possa ter mais perguntas, se alguém quiser fazer mais perguntas.